Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, pessoal, o que eu quero trazer é um assunto rápido, tá? Que não é só para agência transfusional, né? O antigo banco de sangue, tá? Não é só para isso. Então, o laboratório clínico faz isso e o laboratório de hematologia tem que fazer isso, tá? Então, eu quero dar uns toques rápidos para a gente não esquecer, tá? De algumas coisinhas que de repente na rotina, na correria, né? Na urgência, as coisas podem acontecer. Tá? Então eu quero lembrar algumas coisas, né, a respeito de cubos direto, tá? O atualmente chamado DAT, tá? Então é bem importante, usado para um monte de coisa que a gente sabe, tá? Então assim, ó, o que que a gente tem que cuidar, tá? Que aí a gente acha que está fazendo certo e de repente não está, aquilo já entrou na rotina e de repente não é bem assim, tá legal? Então, assim, ó, eu agora não vou ler aqui, isso aqui é mais para representar, tá? Então, assim, ó, o que que a gente tem que pensar? Bom, primeira coisa, minha amostra é anticoagulada, tá? Uma questão óbvia, tá? Então, assim, ó, o que que pode estar acontecendo em relação à força iônica, tá? Lembra lá da força iônica, né? Que eu preciso ter isso, né? Que eu tenho coisas para afastar e eu tenho coisas para juntar, né? Então, assim, ó, o que que pode estar acontecendo, tá? Então, assim, ó, algumas coisas relacionadas com complemento, algumas coisas relacionadas com o próprio tipo de anticorpo, tá? Algumas coisas relacionadas ao tipo vamos dizer assim, reagente que tu está utilizando, né? Por exemplo, quem faz o banho-maria, né? Quem faz o banho-maria, né? Leva um tempão, né? Alguma coisa assim. Tá, quem usa lis, né? Bom, tem outra coisa, né? Então, essa história do potencial zeta, tá? Então, isso aí muda bastante, certo? Então, assim, ó, eu só estou representando aqui, ó. Então, normalmente, tá, o ideal era usar alguma coisa parecida com o LIS, né? Mas a gente sabe que tem um monte de unidades que não usa, né? Tem que só fazer no banho-maria mesmo, tá? Então, desculpa, algumas coisas têm que ser lembradas em função disso, tá? Então, assim, ó, a força eôlica, que é isso que a gente quer, né, trabalhar para a gente poder fazer o teste, tá? Então, esse aí é um toque que eu acho bacana e a gente tem que lembrar disso aí, tá? E, assim, ó, o que que a gente pode ter, tá, de problemas, tanto com falso positivo como falso negativo, tá? Então, assim, ó, se a gente for olhar tudo que está escrito aqui, tá, basicamente assim, ó, então vamos começar ali, ó, amostra inadequada, tá? Então eu nem vou comentar a respeito de contaminação bacteriana, né? Porque aí é uma loucura. Então eu não sei o que fizeram com a amostra que está cheia de bactéria, né? Mas então, assim, ó, que tempo que a gente deixa? Ah, vamos deixar para amanhã, talvez. Vamos refrigerar? Não vamos refrigerar? Ah, a gente vai enviar essa amostra, tá? Mas enviar como? Para outro laboratório, né? Como é que é isso? Como é que foi essa coleta? De repente, essa coleta teoricamente foi boa, mas essa amostra chegou parcialmente coagulada, tá? E aí, agora, o que que eu vou fazer? Tá? Então, isso é coisa que a gente, né, como eu disse no início, a gente está lembrando, tá? Depois, contaminação bacteriana da salina, tá? De novo, pô, vai ter bactéria no sangue, na salina, alguma coisa de muito grave está acontecendo. Então, eu não vou dizer contaminação bacteriana, uma salina muito velha que já deteriorou, tá? O paciente que tem alta aglutinação, então isso é um baita de um problema, né? Tem como tirar isso? Tem, tá? Mas não é o nosso assunto aqui. Isso pode ficar para uma outra hora. Eu quero só lembrar de coisas pontuais, né? Que a gente às vezes na rotina esquece, tá? Depois, salina contaminada de novo, tá? Então essa salina tem que ser trocada, tá? É importante que seja feita isso, tá? Anticorpos contaminantes, tá? No reagente de antiglobulina, quer dizer, pô, o cara conseguiu misturar um sangue lá no reagente da antiglobulina, quer dizer, então aí esse laboratório tem que fechar. Então eu nem vou comentar a respeito disso aqui. Agora,
tubo de vidro sujo. Então, o que é esse sujo? Não é a sujidade que eu estou enxergando. De repente, né, muita gente aí nunca lavou material, eu comecei em laboratório lavando material, então assim, ó, então, o tipo de detergente que tu usa e o principal, o enxágue, tá? Como é que tu enxagou esse tubo? Tá? Então isso aí é super, super, super importante. Nos dias de hoje não tem mais, né? Mas vá que, né? Essas coisas aconteçam. E aqui, centrifugação, tá? Então, assim, ó, eu quero chamar a atenção da padronização do teste, tá? Ou seja, a minha centrífuga não é igual à centrífuga do outro laboratório, tá? Não, mas a gente usa tantos RPM, tá? Para fazer o teste, eu peguei uma técnica que manda fazer tantos RPM, tá? Mas isso aí é RPM na centrífuga deles e na tua, como é que tá? Tu padronizou isso aí? Tu viu como é que tu fez? A tua centrífuga tá legal? Então, isso sim, tá? Então, aquelas outras coisas que tem lá em cima pode acontecer, pode, mas muito fortuitamente. Agora, essa centrifugação é um baita de um problema, tá? Então, isso aí vocês têm que ficar de olho nisso, tá? Padronizar bem isso aí, certo? E aí, falso negativo, lavagem inadequada ou imprópria das células, tá? Então isso aí também super importante, faz tudo rápido, tá? Coloca ali ou coloca bem pouquinho, tá? Só dá uma chacoalhada e já fica a hemácia lá no fundo, então vai para centrifugar daqui a um pouco aí, junta tudo, tá? E aí então, pronto, tá? Já não conseguiu fazer direito. Reagente antiglobulino não reativo, não vou nem comentar, tá? Pode, mas isso é uma coisa muito rara, quer dizer, o que aconteceu com o teu reagente que ele não reage, tá? Agora, não adicionar, isso é extremamente comum, ainda mais na época de celular, Instagram, Face e assim por diante, o WhatsApp, quer dizer, fica fazendo técnica e com o celular junto. Então, isso aí, não colocar o reagente, isso é muito tranquilo de acontecer, né? Quer dizer, então pode, isso aí pode muito, tá? Não colocar o soro no teste de cúmplice indireto, tá? Ou não colocar as hemácias mesmo no cúmplice direto, tá? Então isso aí realmente tem que ser pensado, tá? Então, né? O trabalho é o trabalho. Condições de incubação inadequada, que é outro problema, tá? Então, quem diz que aquele termômetro ou o teu sensor ali né, digital, aquela temperatura é verdadeira, tá? Então, será que é verdadeira mesmo? Né? Então, isso aí tem que ser visto também, tá? Será que o tempo que tu está deixando incubado, tá? Será que a temperatura que está dizendo ali que é 37 é 37, tá? Então, quer dizer, isso tem que ser levado em consideração. A suspensão de célula, aqui é um baita de um erro também. Então, ou seja, tu consegue fazer direitinho como é a tua técnica, tá? Padronizou para isso, certo? Então, tu fez a diluição certa, tá? Isso aqui é um outro grande problema. Eu diria esse aqui é até o problema número 1, tá? E eu passaria aqui para o problema número 2, tá? Que é a centrifugação, tá? Então, olha lá que interessante, ó. Falso positivo, centrifugação excessiva. Falso negativo, centrifugação excessiva também, tá? Então, essa centrifugação, ela é fundamental, tá? Então, isso também tem que estar bem padronizado. Erro na leitura do resultado. Então aqui eu vou contar, a gente vai passar a noite inteira aqui contando causos, né, de como esse pessoal lê isso, tá? Então assim, às vezes a gente recebe, tá, a amostra dizendo assim, ó, deu um negativo estranho, de não consigo ver direito, mas eu acho que mas só um pouquinho, né? O pessoal acha que todos os testes têm que dar 4 cruzes o resultado positivo. Não, né? Existe uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes. Então eu posso ter uma cruz, tá? E é positivo. Então, assim, ó, erro no resultado. Primeira coisa, quando tu tira da centrífuga, o que eu já vi muita gente fazer é pegar o tubo e bater na bancada, tá? Para ver se o botãozinho se desmancha. Isso aí é crime, tá? Não pode fazer isso. Quer dizer, tu tem que ficar, né, naquele balanço ali para ver se realmente só com
ali com a força dos líquidos, né, para cima e para baixo, se vai dissolver ou não, tá? Não bater na bancada ou fazer isso com muita força, tá? E, principalmente, erro em leitura de resultado, tá? Então, assim, ó, essas coisas aqui têm que ser lembradas, tá? Porque isso aqui é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, era isso aí que eu queria dizer, né? E assim, ó, só porque eu me lembrei agora, eu fiz um teste, tá, com alguns técnicos e fiz teste também com alunos, tá, a respeito, tá, chama-se teste de RR, tá, repetibilidade, reprodutibilidade, eu fiz com células, várias células também, e fiz também com resultados de cumbis, tá, tanto foi direto ou indireto, tá, para ver o que é negativo e o que é positivo, tá? E tivemos percentuais baixíssimos, tá? Ou seja, porque falta de padronização, não é nem falta de conhecimento, é falta de padronização. O que é negativo, tá? E o que é uma cruz, tá? A gente não vai brigar por se é 3 ou 4 cruzes, isso ou 2 ou 3, isso não há necessidade de brigar. O que nós temos que ver é separar bem o que é negativo do que é positivo, uma cruz, um positivo fraco, tá? E quando eu fiz esse teste, eu fiz com gente até experiente, tá? Os percentuais foram baixíssimos no teste de RR, tá? Que eu desconfiava disso e eu provei que realmente tem problema, tá? Então eram essas coisas básicas que eu queria lembrar, mas que é importante, né? Nós nos lembrarmos disso aí todo dia, tá bom? Obrigado então, hein? Até mais.